Vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel. Maciel, você vai digitar e chega ao YouTube, Instagram, Facebook, blog. Se quiser ir direto ao Instagram, é @Paulo Roberto Maciel 6/. Liturgia de segunda-feira, dia 4 de novembro de 2024, dia de São Carlos Borromeu, bispo. A missa, atenção você que é presidente de celebração eucarística ou celebração da palavra, a missa deve ser feita em memória de São Carlos Borromeu. Estamos na 31ª semana do tempo comum, no ano B, na Igreja Católica Apostólica Romana. E a cor litúrgica é branca, conforme eu estou simbolizando aqui. Vamos à primeira leitura. Eu pesquiso em sites fidedignos para passar para você uma orientação eficaz, ok? Então você que é presidente de celebração, pode ficar tranquilo, porque o site que eu pesquiso é o revista.arautos.org, novaaliança.com.br e entre outros livros da Igreja Católica. Eu procuro muito me orientar por eles. Primeira leitura deste dia 4 de novembro, segunda-feira, dia de São Carlos Borromeu. Leitura da Epístola de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos do 1º ao 4º. Irmãos, se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornai então completa a minha alegria. Aspirai a mesma coisa, unidos no mesmo amor, vivei em harmonia, procurando a unidade. Nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade, cada um julgue que o outro é mais importante, e não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos o Salmo responsorial. Na Bíblia Vulgata, que é a tradução do latim para o latim da Septuaginta, Bíblia grega, dos 70 que estavam em Alexandria e traduziram do hebraico para o grego. Pois é, se for na Vulgata, 130. Se for na Bíblia de Jerusalém, 131 é o Salmo. Versículos 1º, 2º e 3º. Guardai-me em paz junto a vós, ó Senhor. Repitamos, cantemos. Guardai-me em paz junto a vós, ó Senhor. Senhor, meu coração não é orgulhoso, nem se eleva arrogante o meu olhar. Não ando à procura de grandezas, nem tenho pretensões ambiciosas. Guardai-me em paz junto a vós, ó Senhor. Fiz calar e sossegar a minha alma. Ela está em grande paz dentro de mim, como a criança bem tranquila, amamentada no regaço acolhedor de sua mãe. Guardai-me em paz junto a vós, ó Senhor. Confia no Senhor, ó Israel, desde agora e por toda a eternidade. Guardai-me em paz junto a vós, ó Senhor. Repitamos, guardai-me em paz junto a vós, ó Senhor. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. A proclamação do Evangelho é o texto escrito por São Lucas, capítulo 14, versículos do 12 ao 14. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. A recompensa na ressurreição dos justos.
Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, dizia Jesus ao chefe dos fariseus que o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Texto para reflexão. Jesus sempre nos dá textos para reflexão, para meditar. Não podem ser entendidos literalmente. Aqui diz no livro Palavra e Vida: esse fariseu do evangelho de hoje certamente escutou Jesus com atenção, mas consigo mesmo pensou que o que Jesus havia dito não era tão importante. A quem é que ocorre convidar para sua casa os pobres, coxos e cegos? O fariseu, quando queria organizar uma festa, assim como nós, convidava seus amigos. Era com eles que se divertia e passava bem. Claro que Jesus falava sobre outra perspectiva. Ele via tudo com o olhar do reino, e para ele o passar bem, o desfrutar, era sentar-se à mesa com seus irmãos e irmãs, os mais pobres e os abandonados. Agora, no livro Dia a Dia com o Evangelho, tem outra reflexão. Somos influenciados por uma sociedade mercantilista onde tudo tem preço. Nada se faz sem pagamento. Essa mentalidade afeta também os cristãos, não obstante os insistentes convites de Jesus a embrenhar-nos pelos caminhos da gratuidade. É a lição que nos vem do Evangelho de hoje. A orientação de Jesus é fazer o bem aos que não podem retribuir com a mesma moeda. Olha aqui a mensagem: fazer o bem aos que não podem retribuir-nos com a mesma moeda. Acudir generosamente os fracos, praticar a caridade desinteressada. Esse é o modo de agir do cristão, do fiel. São exercícios salutares e recomendáveis para assemelhar-nos a Jesus, que tudo ofereceu sem nada esperar em troca. Não se trata apenas de repartir bens materiais, mas podemos incluir entre as dádivas o tempo, a compreensão, o bom conselho, além de experimentar a alegria pelo gesto em si. Seremos beneficiados com a recompensa na ressurreição dos justos. Agora vamos aos santos do dia, porque os santos fizeram o bem. Os santos fizeram o bem e por isso temos neste dia 4 de novembro, segunda-feira, uma missa especial para memória de São Carlos Borromeu. Vamos lá então a história dele? Santo do dia 4 de novembro, São Carlos Borromeu, bispo, nascido em 1538, de nobre família italiana. Com apenas 21 anos, foi sagrado bispo de Milão, na Itália, e elevado a cardeal por seu tio, o Papa Pio IV. Deu extraordinários exemplos de virtude e foi modelo perfeito de pastor de almas. Aplicou as reformas do Concílio de Trento e faleceu com apenas 46 anos. De acordo com o texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, ou seja, da Congregação do Santíssimo Redentor, Carlos Borromeu nasceu no Castelo da Família, próximo de Milão, no dia 2 de outubro de 1538. O pai era o conde Gilberto Borromeu
e a mãe era Margarida de Médicis, a mesma casa da nobreza de grande influência na sociedade e na igreja. Carlos era o segundo filho do casal e aos 12 anos a família o entregou para servir a Deus, como era hábito na época. Levou a sério os estudos, diplomando-se em direito canônico aos 20 anos de idade. Aos 24 anos já era sacerdote e bispo de Milão. Usando sua formação jurídica, Carlos Borromeu liderou uma reforma na organização administrativa da igreja. Conquistou a colaboração de instituições das escolas dos jesuítas, dos capuchinhos e de muitos outros. Foi um dos maiores fundadores que a igreja possuiu. Criou seminários e vários institutos de utilidade pública para dar atendimento e abrigo aos pobres e doentes, o que lhe proporcionou o título de Pai dos Pobres. Chegou o ano de 1576 e com ele a peste. Milão foi duramente assolada. Carlos Borromeu visitava os contaminados, levando-lhes o sacramento e consolo num trabalho incansável que lhe consumiu as energias. Tanto esforço humano acabou consumindo sua saúde. Morreu anos depois, se dizendo feliz por ter seguido os ensinamentos de Cristo e poder se encontrar com ele de coração puro. Tinha apenas 46 anos de idade. Santo do dia 4 de novembro, São Piério, presbítero, que é o sinônimo de padre, sacerdote. Foi no século IV que ele faleceu. Foi um sacerdote de Alexandria, no Egito, insigne filósofo, porém mais ilustre pela integridade de vida e voluntária pobreza. Santa do dia 4 de novembro, Santa Modesta, abadesa do século VII. Modesta foi consagrada a Deus desde a infância. Foi a primeira abadesa do convento de Oren, na cidade de Trèveris, na Alemanha. Santo do dia 4 de novembro, Santo Henrique ou Emerico da Hungria. Faleceu em 1031, filho de Santo Estevão, rei da Hungria, colaborou com seu pai na evangelização dos súditos. Santo do dia 4 de novembro, São Félix de Valois, do século XIII, príncipe da Casa Real Francesa, renunciou ao mundo e fundou, junto com São João da Mata, a Ordem da Santíssima Trindade para a libertação dos cativos. De acordo com o site Cruz Terra Santa, Félix nasceu em Paris, na França, no ano de 1127. Ele era um príncipe da família real de Valois. Como tal, tinha sempre à sua disposição luxos e comodidades que a realeza oferecia. Porém, seu espírito era caridoso e despojado de vaidades. Desde menino manifestou vocação para o sacerdócio. Além disso, ainda criança, preocupava-se com os pobres e sempre que podia ajudava os necessitados. Frequentemente, privava-se do próprio alimento para socorrer aos famintos. Ainda jovem, atendeu ao chamado de Cristo para o sacerdócio e foi ordenado padre, renunciando a todos os títulos de nobreza que possuía e os seus direitos de príncipe. Depois foi viver uma vida de eremita na solidão e na humildade, dedicando sua vida totalmente a Deus. Porém, Deus tinha outros planos para sua vida. Um doutor e padre chamado João da Mata, amigo de Félix, procurou-o com a intenção de viver com ele. Feliz, sabendo do alto grau de instrução e espiritualidade do amigo, acolheu-o como companheiro. Ali, os dois viveram por 3 anos. Ambos aprenderam muito, juntando a santidade de Félix e a cultura e inteligência prática do padre João da Mata. Naquela época, grupos de piratas invadiam cidades portuárias e causavam terror. Eram turcos muçulmanos, inimigos da fé cristã. Por isso matavam, roubavam, saqueavam e levavam cristãos que sobreviviam para servirem de escravos. Certo dia, Félix e João caçavam nos bosques e tiveram a mesma visão sobrenatural.
Deus os chamava para empreender uma luta para libertar os cristãos escravizados pelos muçulmanos. A luta se daria através da criação de uma ordem religiosa, com esta finalidade. Félix e João obedeceram e começaram a obra imediatamente. Viajaram para a cidade de Roma com o fim de contar ao Papa Inocêncio III sobre a visão e pedir a autorização da Igreja para fundar a ordem. Como sinal de Deus, o próprio Papa tinha tido a mesma visão. Por isso, reconheceu naqueles dois padres os mais indicados para iniciarem tal missão e aprovou a fundação da Ordem da Santíssima Trindade para a libertação dos cristãos. Ela ficou conhecida também como Ordem dos Padres Trinitários. O primeiro convento da ordem foi construído em Cerfroy, no local exato da visão divina. João da Mata cuidou da organização da ordem e do estabelecimento de suas ações apostólicas, e Félix trabalhou na formação dos membros, que aumentavam em número mais e mais, atraídos que eram pela santidade de São Félix. A luta que a ordem dos trinitários enfrentou foi tenebrosa, porém, de maneira surpreendente e rápida, recuperou a liberdade de muitos cristãos que tinham sido escravizados. Vários padres da ordem chegavam a se oferecer como escravos para conseguirem libertar e resgatar irmãos escravizados. Dessa forma, cumpria-se outra profecia de Félix, a de que os padres dessa ordem seriam submetidos a vexames, sofrimentos e perseguições para conseguirem a liberdade e a recuperação da dignidade de cada cristão escravizado. A beatificação de Félix foi celebrada em 1666 e a canonização no fim do século XII. Sua festa, aliás, do século XVII. Sua festa foi instituída para o dia de sua morte, 20 de novembro. Mas eu pesquisei no site revista.arautos e lá encontrei o dia de São Félix como dia 4 de novembro. Santo do dia 4 de novembro, aliás, é uma santa, Beata Helena Encelmini, virgem. Faleceu em 1242, recebeu o hábito das mãos de São Francisco e teve por diretor espiritual Santo Antônio de Pádua. Acometida de dolorosíssima enfermidade, deu heróicas provas de paciência e resignação. Santa, futura santa, beata ainda, Helena Encelmini. Que ela rogue por nós no céu, porque beata já está a caminho da canonização. Mais uma beata, santa do dia 4 de novembro, Beata Francisca de Amboise, religiosa de 1485, desposada com Pedro II, Duque da Bretanha. Ambos mantiveram castidade perfeita de comum acordo. Olha só, um acordo feito pelo casal Pedro II, Duque da Bretanha, hoje Inglaterra. Após ficar viúva, fez-se carmelita e fundou os mosteiros de Bondon e Nantes, na França. Beata Francisca de Amboise. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus Todo-Poderoso, Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. A resposta que for melhor Ele nos dará, pois afinal de contas é o nosso divino Pai Celestial. Só quer o nosso bem e Ele é onisciente. Até o nosso pai físico aqui na Terra, às vezes nos dá um não. Então, se você receber um não de Deus, saiba que é o melhor para você. Eu já recebi muitos nãos de Deus e na hora é difícil compreender, mas mais tarde eu fui compreender que aqueles nãos que eu recebi de Deus Pai, de Deus Filho, Jesus Cristo e de Deus Espírito Santo,
foram as melhores coisas para a minha vida. E agora eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado. Creia nele como Deus, esse Deus do amor infinito que encarnou-se por nós, humanou-se, viveu como servo, como Cordeiro Santo, morreu na cruz para nos salvar dos pecados, nos livrar do mal. Venceu a morte ressuscitando, ascendeu ao céu e está à direita do Divino Pai Celestial como nosso sumo sacerdote eterno, nosso mediador, nosso irmão primogênito. Um dia ele voltará. Creia nele como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados e nos encontraremos no retorno de Jesus com corpos transfigurados, semelhantes ao dele quando ressuscitou. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Shalom Adonai, a paz de Deus para todos. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.